Olá pessoal, boa noite. Fui ali pegar um copo d'água, né? Porque sem molhar o bico não tem jeito de falar 1 hora direto, não. É ou não é? Sejam bem-vindos aí, vai chamando todo mundo aí. Vou esperar só rapidamente aí algumas pessoas estarem entrando, tá ok? Vai dando um alô aí, um ok que você está conosco, que está proposto no meu coração nessa noite nós falarmos do tema arrebatamento. Recebi de vocês aí muitas perguntas, viu? Glória a Deus por isso. Eu busquei uma melhor imagem aqui para poder vocês me verem bem, mas parece que está um pouquinho embaçado. Hoje foi dessa forma, eu estava dando aula também, gravadas, né, para o seminário, e aconteceu que ficou um pouquinho embaçado, tá bom? Mas vamos lá, o nosso assunto é arrebatamento. Arrebatamento é um assunto da escatologia, da doutrina do fim dos tempos. E, como eu disse para vocês, eu ministro essa matéria no Seminário Teológico Carisma, também no Seminário Querigma, lá do Espírito Santo, também no Uruguai. É uma matéria que está despertando muito a nossa igreja nos dias de hoje, né? Estou fazendo essa introdução aqui, deixando o pessoal acabar de chegar aí. Deus é maravilhoso, mas vamos lá. O pessoal vai pegando com a gente aí. Se você puder me ajudar quando eu citar um texto bíblico aqui, se você puder escrever esse texto bíblico aí, que quem estiver chegando depois pode estar nos acompanhando, ok? Mas olha só, vamos falar do arrebatamento. Existem 3 posições a respeito de arrebatamento e nós precisamos entender o que é arrebatamento, ok? Arrebatamento é o encontro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo com Ele, tá bom? Agora, para nós entendermos as linhas escatológicas a respeito do arrebatamento, eu quero ler primeiramente um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu estou indo devagarzinho aqui para embalar, para que todos aí vão chegando aos poucos aí para estarmos juntos, tá? Existem 3 interpretações aos quais nós entendemos a respeito de um período que se chama teologicamente, escatologicamente, a Grande Tribulação. A Grande Tribulação são 7 anos, um período de 7 anos, que antecipa, né, que estão ali antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, as linhas de pensamento, de interpretação, uma delas pensa e vai dizer que a igreja, ela deixa a terra, ela é arrebatada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai aos céus. A igreja que eu digo é todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que sujeitou-se ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de igreja como prédio, eu estou falando de igreja como pessoas que de fato experimentaram o novo nascimento, converteram, né, dos seus maus caminhos e hoje dão frutos de santificação pela regeneração do Espírito Santo que o atingiu. Então, essa igreja que vai ser arrebatada. Algumas pessoas até me perguntam, ficará algum cristão para trás? De maneira nenhuma. Agora, ficará para trás pessoas que às vezes frequentam as igrejas, mas não entregaram as suas vidas ao governo, não se sujeitaram ao nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, quando se chama, tem uma interpretação pré-tribulacionista, a pessoa está dizendo que a igreja sobe, ela é arrebatada antes do início dessa grande tribulação. Agora, tem uma outra interpretação, que são pessoas que pensam que a igreja verá 3 anos e meio de uma grande tribulação, narrada em vários textos da Bíblia, e a igreja subirá na metade dessa grande tribulação. Essas pessoas são conhecidas como mid-tribulacionista. Agora, também existem aqueles que acham que a igreja vai passar por esse tempo de grande tribulação, de 7 anos, e essas pessoas são conhecidas como pós-tribulacionista. Vocês me perdoem aí que a minha esposa ainda não chegou, tá? Está trabalhando hoje, né?
Então eu estou sozinho aqui, de maneira que eu vou responder as perguntas que já me mandaram antecipadamente, se der tempo, tá bom? Mas eu quero, o primeiro texto, eu falei de 1 Tessalonicenses, mas guarda aí, eu quero ler primeiramente, antes do texto de 1 Tessalonicenses, eu quero mostrar algo a respeito da grande tribulação, que é essa pergunta que nós fazemos. A igreja será arrebatada, o que é esse arrebatamento, né? Antes da grande tribulação, no meio dela ou ao final. O texto é de Daniel, capítulo 9, versículo 24. E aqui está a chave para entendermos no versículo 24, onde está escrito o texto assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual que é o povo de Daniel? Os judeus, os israelitas. Então existe uma profecia de 70 semanas, mas não de dias. Uma profecia de 70 semanas de anos, que totaliza-se 490 anos de profecia para os judeus, israelitas e Jerusalém. A profecia não é para a igreja. E essa profecia deu um start, não é disso que eu vou tratar agora, mas ela deu um start na Pérsia pelo rei Xerxes, quando ele autoriza Zorobabel a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. E esses 490 anos já foram cumpridos dele 483 anos, e faltam apenas 7 anos, que é aquilo que nós chamamos de a última semana de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel, ou aquilo que nós chamamos de a grande tribulação, que são 7 anos, ao qual a humanidade vai receber a pré-ira e a ira de Deus. Então guarde isso, se você está anotando. Esse momento, então, essa profecia, 70 semanas, 490 anos de profecia no livro de Daniel, capítulo 9, é para os judeus. E sendo para os judeus, é também para Jerusalém. E aqui eu quero te despertar para uma coisa. Eu vou salvar essa live para a gente. Depois você pode assistir ali, anotando tudo. Vamos lá na velocidade aí, porque 1 hora aqui é pouco para nós esgotarmos o assunto, ok? Eu vou marcar uma outra ainda em seguida essa semana para que nós possamos falar de escatologia de modo geral. A profecia então é para os judeus e para Jerusalém, ok? E aí, o que ocorre dentro da discussão teológica, se a igreja será arrebatada antes, no meio ou depois, é que aqueles que na maioria das vezes acreditam que a igreja vai ser arrebatada pós-tribulação, eles trabalham com um argumento de que essa teologia nasceu em 1800 e pouco, e ela é recente, a respeito de um arrebatamento antes da grande tribulação. Mas eu quero trazer algo para vocês aqui, para vocês entenderem, tá? Desculpe, eu não tirei os sons aí, se vocês estiverem ouvindo, vamos aprender. Então, o argumento que eles trazem é que essa revelação, essa situação é nova, e que é como se isso não tivesse nunca sido aceito pela igreja de forma tradicional. Mas aqui comigo, a reforma protestante que ocorreu em 1517, ela ocorre depois que a igreja católica romana já tem 1100 anos de existência. Porque a teologia não é algo estático, ela está em movimento. Se a gente pensasse desse tipo, a reforma protestante também não deveria ter acontecido. Agora, o mais interessante, e agora redobre a sua atenção nisso, é que Israel não era usada como pano de fundo. A nação não era usada nos estudos teológicos como pano de fundo, por quê? Porque desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito romano, aonde sobrou hoje o que nós conhecemos de Muro das Lamentações, quando ele destruiu ali, os judeus foram dispersos por todo o planeta conforme profecias a respeito desse momento. E eles estavam sem pátria. E essa repatriação deles ocorreu apenas em 1948, 72 anos atrás. A ONU, após a Segunda Guerra Mundial, declarou o Estado de Israel novamente, eles voltaram. E aí eu te pergunto e pensa comigo, como é que os teólogos até essa época vão colocar Israel como pano de fundo, se a nação de Israel nem existia?
Aliás, é a revelação mesmo, entendimento do texto bíblico, excelente exegese hermenêutica que foram feitas no século XIX, 1800 e alguma coisa, de que as pessoas entenderam que Israel tinha um pano de fundo nessa história por causa da profecia de Daniel e de outros textos que nós temos na Bíblia. Por exemplo, Ezequiel 37, é o Vale dos Ossos Secos. Deus está dizendo para Ezequiel, quando o profeta está diante de um local, onde haviam ali sepultados corpos e ali só tinha um esqueleto, só ossos. E Deus vai dizer, Ezequiel, poderia esses ossos voltarem à vida, essas pessoas voltarem? E Ezequiel vai dizer, tu sabes, mas ele profetiza sobre aquele vale de ossos secos, e eles recebem vida novamente e ficam de pé. Essa profecia, a primeira parte dela, porque tem uma segunda, a primeira parte dela aconteceu em 1948. Quando nós estudamos a história dos judeus, dos israelitas, a gente percebe que eles sofreram nas mãos de várias nações. Um deles mais famoso foi Adolf Hitler no nazismo, onde aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos. Tem até algumas imagens que a gente acompanha de documentário, tratores puxando cadáveres assim, ossos, e jogando para dentro de um buraco. E agora perceba, no ano de 1945 a gente tem essa imagem. E 3 anos depois, Israel é constituído como Estado, como país. E no primeiro dia, 500 mil judeus voltam para lá. Esse, para mim, é atualmente, ou ultimamente, para mim, tá? É o maior sinal da volta de Cristo. Israel voltando para sua casa, cumprindo-se aquilo que Isaías profetiza no capítulo 66, versículo 8. Então não tem como nós trazermos a escatologia sem colocar Israel na teologia. Deus vê a terra com 3 povos. Um deles são os judeus, os israelitas. O segundo são os gentios, as nações. Todo aquele que não é judeu é gentio. Agora, o terceiro povo que Deus vê é a igreja. A igreja é um judeu ou um gentio que sujeitou-se ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, experimentou o novo nascimento, tem o governo de Jesus sobre a sua vida e agora ele é igreja. Deus vê esses 3 povos. Então, quando nós falamos de arrebatamento, o arrebatamento é para a igreja de Deus. E a grande tribulação de 7 anos é para os judeus e para as nações, os gentios. E agora vamos ver os textos aqui que falam para nós a respeito desse arrebatamento. E aqui, meus irmãos e irmãs, eu orando e conversando com o Espírito Santo, com o Pai, eu tenho hoje a compreensão de que eu preciso me posicionar, colocar aqui para vocês abertamente aquilo que eu penso ser bíblico e verdadeiro. Todas as linhas de interpretação, essas 4 linhas que nós temos dentro de interpretação sobre o fim dos tempos, não são heresias. Elas encontram textos para se sustentarem. Mas para mim a mais coerente é a que eu vou ensinar agora, que é o arrebatamento pré-tribulacionista. É o arrebatamento antes da grande tribulação. E eu respeito quem pensa diferente. E observando os dias de hoje, o que eu tenho visto, na verdade, é que algumas pessoas que defendiam algumas posições estão mudando agora por conta dessa pandemia que assolou o planeta. Mas olha, em tudo isso, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, versículo 6, ele vai dizer para nós: é necessário que essas coisas aconteçam, mas não vos assusteis. E não é para nós entrarmos em pânico agora. Mas veja só, a respeito do arrebatamento, vou começar a trabalhar com esse tema agora, com o entendimento de que a grande tribulação é para os judeus. 1 Tessalonicenses 4,16. Olha o que está escrito na palavra para nós. Eu poderia pegar aqui a partir do versículo 14, você pode fazer isso em casa até o 18. O principal para nós aqui, onde vai falar dessa situação, é o 16, mas eu vou ler a partir do 14. Olha só.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Todo aquele que morreu desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, até esse momento aqui de 1 Tessalonicenses 4,16, que é futuro, até esse momento vão ressuscitar, que morreram justificados em Cristo. E está escrito no 15, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Primeiro eles ressuscitam e depois ocorre o que conosco? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa é a palavra do grego aqui que a gente vai trabalhar agora, tá? Juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Perceba uma coisa, a segunda vinda de Cristo é diferente do arrebatamento. Trabalhando com o que eu estou dizendo para vocês aqui, e eu respeito a opinião de quem pensa diferente, amém? E eu ensino isso dentro de sala de aula. Isso não é para gerar briga. Essa live que eu estou gravando aqui hoje para nós é para acalmar alguns corações. E eu sei que isso vai alcançar. Então, 1 Tessalonicenses 4,16 fala do arrebatamento da igreja, tanto dos mortos em Cristo e os vivos, que serão transformados nos ares e receberão corpos glorificados para subir aos céus. Agora, eu estou trabalhando com esse evento pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, porque ela é um momento da última semana de Daniel para os judeus e para Jerusalém, conforme Daniel 9, 24. E aí, o que nós precisamos entender é que essa palavra arrebatado, no grego para nós, é a palavra asrapto, que significa, olha o que significa arrebatar-dos. Significa pegar, levar, sequestrar, tomar para si, arrancar, tomar como um ímpeto. Preste atenção nisso. O arrebatamento antes da grande tribulação é um evento diferente da segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo está escrita em Apocalipse 1,7, que todo olho verá. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E ele colocará a planta dos seus pés no Monte das Oliveiras. Agora, o arrebatamento, ele vem até as nuvens. E somente a igreja verá esse momento. Por isso que alguns apelidaram esse nome de arrebatamento secreto, que foi muito disseminado por aquele livro Deixados para Trás, que se transformou no filme também. Arrebatamento secreto no que sentido? É um evento apenas para aqueles que são filhos de Deus, que arrependeram dos seus pecados, se converteram e se submeteram ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo e abandonaram as práticas do pecado. Creram nele e foram batizados. Essas pessoas serão arrebatadas, sairão da terra. E sabe o que eu gosto muito de ensinar? É que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para profecias na época de Jesus cumpridas, nós temos muita facilidade de acreditar. Acreditamos que o Mar Vermelho se abriu e 6 milhões de pessoas atravessaram com os pés enxutos. Acreditamos que 3 homens entraram dentro de uma fornalha aquecida muitas vezes e nem um fio do cabelo deles queimou. A gente olha para uma profecia cumprida e a gente tem facilidade para acreditar. Quando se trata de profecia futura, aí nós temos uma dificuldade por causa da incredulidade, ao qual Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para o monte, arranca-te e enfia-se no mar morto, onde nada a gente tem possibilidade de afundar. Então nós estamos tratando com profecia futura. E o arrebatamento, então, é a saída da igreja antes da grande tribulação. E é diferente do outro evento, que é a vinda de Cristo. Algumas pessoas que não trabalham com arrebatamento pré-tribulacionista, com a retirada da igreja antes da grande tribulação, eles vão dizer que Jesus coloca o pé no Monte das Oliveiras, correto, mas aquilo é a segunda vinda.
tá bom? Repare uma coisa, os textos vão dizer para nós, Jesus vai dizer que ele vem como um ladrão. Um ladrão não avisa quando vem. Um ladrão surpreende as pessoas porque elas não estão esperando. É a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias e 5 tolas. O noivo veio, as 5 sábias que estavam preparadas foram com ele. As outras que eram nécias e tolas ficaram. Assim como Jesus está dizendo que é como um ladrão que vem, em 1 Coríntios também 15, 50 a 52, vai dizer que é num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Isso é o arrebatamento. Agora, a volta de Cristo, ela é marcada por sinais. O sol escurecerá, estrelas serão abaladas, cairão na terra, porque a igreja vive por fé. A igreja não precisa de sinais, ela só aguarda a vinda gloriosa de Cristo. Quem pede sinais é o judeu, e os judeus terão sinais no fim dos tempos, na segunda volta de Cristo. Então, ainda trabalhando com essa situação, olha só, 1 Tessalonicenses, então, 4,16, está dizendo que é como um sequestro. É alguém que é levado à força, é retirado. Não é para a gente ficar olhando, agora a lua estremeceu, virou sangue, agora o sol abalou, agora as estrelas, agora tem terremotos e como está escrito no Apocalipse, no período de grande tribulação, haverá pedras de 34 quilos caindo na cabeça das pessoas. Dentro da grande tribulação, no capítulo 9 de Apocalipse, tem pessoas que vão buscar a morte e não vão conseguir, durante 5 meses. Então aquilo é um período específico para as nações que ficarem, porque não reconheceram Jesus como Senhor, e para os judeus, para que as 70 semanas de Daniel os conserte definitivamente. Agora venha comigo aqui, eu quero ler mais um texto. 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 1, versículos 9 e 10. Veja o que está escrito, e eu estou trabalhando e defendendo o arrebatamento pré-tribulacionista, ok? O arrebatamento antes da grande tribulação. Veja aqui comigo, olha só. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Está falando de conversões aqui na época de Paulo. E ele diz no 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ira futura é um sinônimo da grande tribulação, onde acontecerá a ira do Cordeiro, a ira de Deus, onde serão derramadas as 7 taças do Apocalipse. E ele está dizendo, vai nos livrar da ira futura. Aí eu te pergunto, nós como cristãos que somos, que ira futura é essa que ele está dizendo para nós? Se Romanos 8,1 está dizendo que somos não existe condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Qual é a ira que pode acontecer na nossa vida, já que o escrito de dívida contra as nossas vidas ele foi encerrado? Não tem como. Ele vai nos tirar da ira futura. Deixa eu olhar com calma aqui, deixa eu respirar um pouquinho e ver se tem alguma coisa a mais desse texto. Desse texto aqui não tem o 9 e o 10, mas eu quero ler para nós, mesmo texto, 1 Tessalonicenses, eu estou vendo aí o João colocando para nós aí as referências. Faça isso mesmo, que eu não vou ficar repetindo, que eu quero ganhar tempo, tá bom? São muitos assuntos de escatologia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, de novo, só que agora eu vou pegar todo o contexto desde o versículo 1. Repare isso aqui comigo, irmãos, o que o texto está dizendo, irmãs, todos aqueles que estão nos ouvindo, sobre arrebatamento antes da grande tribulação. Está escrito assim, ó, versículo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo... Perdão, só um instantinho. Não. Agora eu quero, o capítulo 5. Aquele que nos livra da ira futura foi 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Agora é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 9. Está escrito assim, ó. Redobre a sua atenção,
Obrigado aí, estou vendo que vocês estão colocando aí ira futura igual a grande tribulação, vai ajudando aí. Veja o que está escrito, 1 Tessalonicenses 5:1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Paulo está falando para uma congregação que ouvia demais da boca do profeta, do apóstolo, o que ele falava a respeito do fim. Ele está dizendo, olha, acerca dos tempos e das estações, não necessito falar, porque ele virá como ladrão da noite. Ele continua assim no versículo 3. Pois que, quando disserem, olha isso, quando disserem, redobra a atenção aqui, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Espera aí. Ele está falando para a igreja ou está falando para as nações e os judeus? Está falando para aqueles que não se dobraram ao senhorio de Jesus. É para eles que ele está falando. Porque ele diz assim, vamos entender o texto aqui no português, ó, pois que, quando disserem, não é com a igreja vai dizer quando eles disserem o quê? A paz e segurança. Agora abre parênteses aí. Depois você tem que olhar essa live novamente, eu vou tentar jogar essa live no YouTube. Se alguém puder me ajudar aí a gravá-la, não deixar que ela pereça depois de 24 horas, vou tentar aqui. Mas olha só, nós sabemos que a grande tribulação, 7 anos, conforme o texto bíblico, ela terá 3 anos e meio de falsa paz. É onde se levantará o anticristo. O anticristo é uma pessoa. João diz, já existe vários anticristos entre vós. Sim, existem. Anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo. Dentro da igreja acontece manifestações anticristo. Quando alguém conhece o que é sim da palavra, ensina a palavra como não. Quando alguém conhece o que é não da palavra, ensina a palavra como sim. Quando alguém coloca burocracia dentro de situações dentro da igreja, quando Cristo é que é a chave que permite que todos venham através do convite. É só você pensar as burocracias que nós temos dentro da igreja quando nós colocamos algumas situações para alguns ser batizados, ou para alguns ceiarem. Isso é burocracia eclesiástica. Então toda vez que se coloca isso, faz com que a glória de Deus não seja abundante. Então vamos lá. Ele está dizendo, nos 3 primeiros anos, 3 primeiros anos e meio, no começo da grande tribulação, aparecerá um líder. Um líder que surgirá como Apocalipse 13, versículo 1 diz, uma besta que surge dos mares, das águas. A Bíblia tem que ser interpretada de forma literal, mas mesmo literal preciso aplicar o símbolo à literalidade. E na Bíblia mar tem a ver com poder das nações, economia, política e tudo mais. Levantar-se-á um líder que será eloquente, um líder que será carismático e que terá toda a tecnologia que nós temos hoje nas mãos para ajudá-lo, para poder lançar uma ordem no mundo ao qual todos estarão debaixo do poder desse anticristo. E haverá paz durante 3 anos e meio de forma falsa. Porque ele vem parecendo ser bom, mas na verdade ele é o anticristo revelado em Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, e também em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17. Esse anticristo, então, vai trazer ordem ao caos. E aí a palavra está dizendo, olha, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Porque logo depois dos 3 anos e meio, ao qual a paz chegará até os judeus, porque a grande tribulação é para os judeus, porque no versículo, olha aqui para mim, não se perca, vai ficar gravado, vem aqui comigo, na profecia de Daniel das 70 semanas, no capítulo 9, deixa eu chegar lá. Eu saí, mas eu quero te mostrar novamente. Olha só, Daniel capítulo 9. Eu disse que 70 semanas estão determinadas sobre os judeus e sobre Jerusalém. No versículo 27 diz assim, ó,
E ele, depois você lê o texto e vai ver que ele é o anticristo. Firmará um concerto, um acordo, um pacto com muitos, com a maioria dos judeus por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana, eu estou lendo Daniel 9:27, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então 3 anos e meio de paz, até que os judeus vão ver que fizeram uma aliança com o inferno e com a morte, conforme Isaías profetizou. E aí, voltando em 1 Tessalonicenses 5, Paulo está dizendo, quando eles disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de aquela que está grávida. Quando eles disserem que paz e segurança, como Apocalipse 13 diz, que o mundo ficará perplexo com a besta, com o anticristo. Entenda uma coisa, besta não é um animal. Besta no Antigo e no Novo Testamento, naquela época, 2000 anos atrás, é a referência de uma pessoa que é muito bem capacitada para a liderança. Alexandre o Grande, o grego, que com 33 anos morreu, mas tinha conquistado todo o império para a Grécia, ele era chamado de Alexandre o Grande, chamado também de a besta. É uma característica de alguém que se sobressai na política, que se sobressai na economia, que se sobressai na liderança. Então essas são características do anticristo que se levantará, ok? Versículo 4 está escrito assim, continua aqui, 1 Tessalonicenses 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ele virá como ladrão? Jesus virá de repente. Quando ninguém estiver esperando, arrebatamento, porque a segunda volta dele, que ele botará o pé a planta dos pés no Monte das Oliveiras, é com sinais. Agora, o arrebatamento, tem gente que vai estar dando em casamento, vai estar vivendo como nos dias de Noé. De repente ele vem e leva a sua igreja, num abrir e fechar de olhos. Então ele está dizendo, mas já não estás em trevas, você já nasceu de novo, você já tem o penhor do Espírito Santo, você já tem o selo do Espírito Santo, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. A hipergraça de Calvino diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, a pergunta que eu te faço é, você realmente conheceu Jesus genuinamente? Ou você está apenas dentro de um prédio, sendo religioso, fazendo rituais e não amando o próximo, e não amando a Deus com toda a força da tua alma? Você está lá dentro, mas não liberou o perdão para alguém ainda? Você está lá dentro e ainda não teve esse encontro com Jesus? Então essa palavra aqui é para você vigiar. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Desperta, igreja. Parou o tempo de não tem nada a ver, não. Converta-se verdadeiramente, porque Jesus está às portas. O versículo 7 diz, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Entenda o que eu estou dizendo. Uma pessoa, quando é salva uma vez, ela não perde. Por quê? Porque a salvação é dada por Deus, e que o Deus dá, ninguém destrói. Destrói aquele que é criado pelo homem, mas o que é criado por Deus não é destruído. Agora você precisa ter a convicção de que você é salvo. E como que você é salvo? Crendo. Somente pela fé, sem mérito. Sem querer fazer nada para alcançar essa salvação, porque quem fez foi Jesus. Você só tem que abrir a boca e falar, Senhor, eu quero. Me dá. Eu não quero ficar de fora. Por isso que a igreja, aqueles que ensinam, redobra a sua atenção, aqueles que ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação, a Alessandra disse aí que eu respondi ela, porque ela mandou uma pergunta sobre a hipergraça. Aqueles que vão passar pela grande tribulação, quem crê que a igreja vai passar, ainda diz que a igreja ali vai ter que não aceitar a marca da besta, porque se ela aceitar, ela vai estar condenada. Meu irmão, é de graça, você não tem que fazer nada para ser salvo. Como que dentro da grande tribulação você tem que fazer alguma coisa para ser salvo? Porque nem todos vão conseguir, vão resistir. Mesmo tendo fé em Cristo, mas na hora que vem a morte, ele pode ser que venda isso. Assim como nós estudamos a história da igreja, os mártires,
Vocês acham que todos foram martirizados? Vocês não acham que ninguém ali escondeu e até negou, falou, não, não tem nada a ver com isso? Claro que sim. Por isso que esse é mais um dos pensamentos, que a igreja não passará pela grande tribulação. No versículo 8, olha, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Irmão, você tem que ter uma certeza na sua cabeça o tempo todo. Pode vir tribulação, pode vir abundância, pode vir o que for, você não pode esquecer de que você é salvo. Tem pessoas que ficam perguntando, olha, quem vai para o céu, meu irmão, não preocupa com quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Preocupar-se com quem vai para o inferno é o primeiro passo para você ir para lá. Preocupa com a sua salvação, que ela é de graça. De graça, como o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É graça, é favor imerecido, não tem nada que nós possamos fazer. Não fique neurado. Não trabalhe com mérito, que é algo que a religião coloca demais no nosso meio hoje. Você tem que ter mérito para alcançar. Veja como nós fazemos os nossos propósitos de forma equivocada. Não, eu faço jejum para estar cada vez mais ligado a Deus. Não para Ele me dar alguma coisa. Porque com Deus não tem barganha. E aqui continua no versículo 8. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então o texto, irmãos, eu tenho que ler versículos anteriores e posteriores. Quando eles, as nações e os judeus, ouvirem a paz e segurança, a igreja já está no céu há muito tempo. Quando eles ouvirem, repentina destruição virá sobre a vida deles. E no versículo 9 está dito aqui, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Agora entenda uma coisa, eu respeito, irmãos, quem pensa o contrário, mas se nós não pensarmos que a teologia, ela não parou na reforma, porque a reforma não tinha Israel como pano de fundo. Em 1517, cadê Israel? Israel vai aparecer em 1948, ou melhor, reaparecer. Reaparecendo, a gente precisa aplicar esse evento na nossa teologia e na nossa escatologia. E aí no versículo 9, acabei de falar, porque Deus não nos destinou para a ira. Deixa eu pegar meu caderno aqui, deixa eu beber um pouco de água. Olha, o tempo está passando. Eu vi perguntas de vocês aí. Se eu não conseguir responder aqui, eu respondo de alguma forma na rede social. Me perguntaram sobre 144 mil, são judeus, selados dentro da grande tribulação, com o Espírito Santo para ajudar os seus. Assim como duas testemunhas estarão ali também. Os 144 mil, Apocalipse 7. As duas testemunhas, Apocalipse 11. Dentro da grande tribulação, judeus que ajudarão seu povo a se converterem, a entender que Jesus de Nazaré é o Messias prometido nas Escrituras. Então, olha só para eu finalizar o 1 Tessalonicenses 5, já falei de tudo. Vamos para outro texto aí agora, para jogar um pouquinho mais de luz sobre o pré-tribulacionismo, igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Irmãos, eu te peço um favor, não fique agarrado assim, o Aldo falou, porque o fulano disse, porque Calvino escreveu, porque Agostinho. É só você olhar a história de Agostinho, de Calvino, de Lutero, eles têm erros também, meus irmãos. Assim como também eu posso falar alguma coisa equivocada, o que você precisa entender é que o Espírito Santo te ilumina. O que eu estou dizendo aqui agora vai testificar no seu coração ou não. Eu não escuto pessoas que dizem, olha, mas vai acontecer isso. Eu escuto o que está escrito aqui na palavra. Se a palavra está dizendo, é ela que eu me alicerço e levo a minha fé. Eu vivo por essa regra de fé. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Vamos ler a partir do primeiro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos lá, olha só. Está escrito assim, estou em Timóteo, é desse jeito aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. É arrebatamento, meus irmãos. É nos ares. A segunda vinda é plantando os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele deixou bem claro, todo olho verá.
Aqui, ó, nossa reunião com ele, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não vos perturbeis. O que eu estou vendo nesses dias, pessoas se perturbando. Ah, vai ser o fim. Meus irmãos, o fim iniciou lá na cruz. É um espiral acelerado das mesmas coisas. Vai tudo afunilando. O Covid-19 é mais um dos sinais do fim dos tempos. Essa invasão dos gafanhotos na Bahia é mais um sinal do fim dos tempos. Cristo está às portas. O maior sinal foi os judeus voltarem em 1948 para suas terras. Em 1966, tomar 20% geograficamente de Jerusalém. Porque é ali que vai acontecer tudo. Não podemos desprezar isso porque está profetizado em todos os livros. Só não existe escatologia em Filemão e 3 João. Voltando para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele diz. Não vos perturbeis quer por espírito, espírito com letra maiúscula, pela tua alma, pela tua ansiedade. Por isso Jesus diz, não vos assusteis, tenha calma. E aí vem a palavra, ó, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Redobra a atenção, olha o que eu vou entregar aqui agora, a palavra. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Abandono da fé já está ocorrendo, meus irmãos, há muito tempo. Ou você acha que essas igrejas nossas lotadas nos dias de hoje é avivamento, é arrependimento? Ali, meus irmãos, tem muitos religiosos, com todo amor eu estou dizendo. Tem pessoas que mudaram de uma religião e foi para outra. Tem pessoas que estão dentro ali daquele prédio, não sabem nem o que é novo nascimento, não sabem nem o que é servir a Deus, porque até hoje não tiraram a dureza do seu coração para perdoar, às vezes, alguém que até aqui vive dentro da sua família com ele. Então a apostasia, o abandono da fé, é Laodiceia. É Deus dizendo, olha o que eu tenho contra vós. Não é Filadélfia. Filadélfia é a penúltima igreja, Laodiceia é o tempo que nós estamos vivendo. Olha isso aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Um dos sinais que a igreja vai ver é o anticristo. Mas como assim? Olha, quando eu dou aula, os alunos às vezes perguntam para mim, me diz aqui, é fulano de tal? É o presidente de tal nação? É o líder religioso de tal religião? Quem é? Veja que a igreja, isso é o papel dela. Ela ficar de olho em ver quem é esse homem que vai se levantar. Mas irmãos, abandono da fé. A gente olha para o mundo hoje e vê algumas pessoas poderosas que têm essas características que a Bíblia diz. E aí quando nós vermos e percebermos, a igreja vai ser arrebatada. Isso quer dizer que a igreja vai ver, mas muitas vezes ela não vai poder bater o martelo e falar, é esse. Não. Mas ela vai ver como alguns hoje já olham para esses tempos e veem, será que é? É isso que eu estou dizendo aqui. Olha só, e Paulo diz mais. Olha o que ele vai dizer desse homem do pecado e filho da perdição. Esse é o anticristo. Esse é o chifre pequeno do Daniel capítulo 7, que tem olhos, porque é um ser humano, ele vê. É o mesmo do chifre pequeno lá de Apocalipse 13, 17, é ele. Vai ter 10 poderes o apoiando numa nova ordem para eliminar uma chaga mortal, um caos. E olha o que a palavra está dizendo, olha qual é a característica desse anticristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porque depois que findar os 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai querer ser adorado por todo mundo. Nesse momento, os judeus vão perceber que fizeram uma aliança com o inferno e com a morte, conforme textos bíblicos. E o anticristo vai cessar a oferta de manjares. E agora Israel torna-se inimigo de todas as nações do mundo. Por isso que as profecias dizem que o rio Eufrates se secaria, como de fato já está acontecendo, para que as nações vermelhas e amarelas possam fazer o cerco a Jerusalém a fim de acabarem com a nação de Israel. Mas o fim dessa guerra é a batalha do Armagedon, aonde Cristo voltará para trazer socorro para os judeus.
Então olha só, ele vai querer assentar-se como sendo Deus. Versículo 5, 2 Tessalonicenses 2. Beber água, né, irmão? Senão não aguenta. Está escrito assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu estava convosco? Paulo está dizendo assim: eu tratava disso com vocês o tempo todo, vocês já sabem. A igreja primitiva sabia, meus irmãos. Eles tinham a convicção de que a volta de Cristo era iminente, que não precisaria dos sinais do Apocalipse, desses sinais fenomenológicos com a natureza, porque a qualquer momento acontece. Eles tinham essa consciência, e Paulo ainda diz: olha, vai ter apostasia. E ele vai falar com os de Tessalônica: você acha que no nosso meio aqui hoje tem abandono da fé? Naquela congregação, irmãos, lendo as cartas, de maneira alguma. Eles ansiavam pela volta de Cristo, só pensavam nisso. E aí Paulo vai dizer no versículo 6, e agora vós sabeis, olha isso aqui, meus irmãos, vós sabeis, Tessalonicenses, vocês sabem o que detém a manifestação do anticristo, porque no seu próprio tempo ele vai ser manifestado. E aí no versículo 7 diz assim, ó: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Tem um que está entre nós que resiste e faz com que a manifestação do anticristo não apareça. Mas quando ele for tirado, vai acontecer. Por isso que Cristo disse, quando Pedro falou: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem se opõe contra a manifestação do anticristo é a igreja. Quem se opõe contra a manifestação do anticristo é o Espírito Santo que habita em nós. E aí ele vai continuar dizendo, ó, vou repetir o versículo 7 para você entender a explanação que eu acabei de dar agora. Ó, veja isso aqui: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, depois disso que ele for tirado, arrebatamento, saída da igreja pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, ó, quando ele for levado para os céus, arrebatado, ele leva a sua igreja. E está escrito no 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Apocalipse 19, na volta de Cristo, a besta e o falso profeta. A besta é o anticristo. O falso profeta também é uma besta, são duas bestas em Apocalipse, o anticristo e o falso profeta. Mas ele diz: a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. É isso aqui, ó. E aí continua no versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, irmãs, quem está me ouvindo? O anticristo vai operar com a eficácia de Satanás, com prodígios, com sinais. Redobre a sua atenção. Lembra de Jó? Deus diz: permite para Satanás, toca nele. Em um dia, ele mata os 10 filhos, mata assim, com permissão. Os 10 filhos de Jó morrem. Jó tem úlceras no corpo e perde tudo que tinha. É sinal e prodígio pela eficácia de Satanás, com permissão de Deus. Acontecendo isso aqui, vem comigo, olha, versículo 10. E com todo engano da justiça para os que perecem. Quando nós lemos Apocalipse, repare numa coisa aqui, as pessoas vão ficar perplexas. Leia o capítulo 13, depois do versículo 11. Porque o falso profeta vai avaliar o anticristo. O falso profeta vem do meio religioso, ele vai dizer: olha, esse líder tem razão. E o mundo todo se admirará com o que o anticristo faz. Agora vejo aqui, ó, o 10. Agora irmão, isso aqui é tremendo, redobra a sua atenção. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Isso aqui é para os pseudos cristãos. Veja o que eu estou dizendo, que a Bíblia diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor. Esse sistema, esse anticristo, esse momento, ele vai fazer o que? Vai trazer o engano da injustiça. Para quem? Para aqueles que ficaram, não estou falando de nações e judeus, estou falando para aqueles pseudos cristãos, ó, que não receberam o amor da verdade para se salvarem. O entendimento vai estar aqui no versículo 11, ó. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira.
Olha o que Paulo está dizendo para nós, que aqueles que ficarem, os pseudos cristãos que estão até nas reuniões, mas nunca nasceram de novo, a palavra está dizendo, e com todo o engano da justiça, versículo 11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Eles ouviram a verdade, mas rejeitaram a verdade. Eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram sobre o amor fraternal, ouviram sobre o sacrifício de Jesus, mas por causa da sua, como que eu digo, da sua natureza, né? Por causa da sua escolha, eles rejeitaram. E dentro da grande tribulação, para esses, olhando o texto bíblico, eu entendo que não tem salvação. Dentro da grande tribulação, essa salvação será para os judeus e para pessoas de nações que possivelmente não entenderam a palavra. Porque Jesus diz, vai e prega, aquele que crê. Tem pessoas que ouvem, mas não entendem. É necessário entender para ter opção. Eu entendo e tenho opção, eu não quero. Eu entendo e tenho opção, eu quero. É para quem entendeu, para quem não entendeu, deixa para Deus julgar. Amém? Então, quando nós lemos 2 Tessalonicenses, fiz toda a explanação aqui, eu entendo como um texto totalmente pré-tribulacionista. Nosso tempo está acabando, mas eu vou para mais um texto aqui para nós. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Irmãos, eu não estou podendo aqui olhar mensagens nem nada, vamos lá e vai dar tudo certo, tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Quando João escreve o Apocalipse por revelação, nós sabemos que o Apocalipse é separado em 3 partes. As coisas do passado, as coisas do presente e as coisas que virão. Em Apocalipse 3,10, ele vai escrever uma carta, a 6ª carta à igreja, a igreja é Filadélfia, que é uma carta que Jesus não diz para nós nada que ela tem de errado. E ele diz assim no versículo 10 para ela, e guarde isso, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Vamos de novo? Como você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Meus irmãos, minhas irmãs, uma coisa aqui. Quando ele fala, te livrarei da hora da tentação, eu peguei aqui a palavra no grego, esse prenome aqui, da. Esse prenome da hora, significa, na palavra grega, ex, ou extrair. Então quer dizer que ele está dizendo, também eu te guardarei, te extrairei, te sequestrarei da hora da tentação. Daniel, por exemplo, foi livre, conforme o texto diz para nós, na cova dos leões. Daniel estava dentro da cova e na cova ele teve o livramento. Agora o texto aqui para Filadélfia é porque você foi fiel à palavra, porque você guardou a palavra. Eu te extrairei da hora da salvação. Olha só, continuando ainda nesse texto de Filadélfia, aonde ele vai nos extrair, é só a gente pensar em 2 juízos de Deus. Eu estou dizendo juízo, porque a grande tribulação vem como juízo nos últimos 3 anos e meio. E antes é a pré-ira. Olha isso aqui, Noé sai antes do juízo. E Sodoma e Gomorra? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão faz aquela oração de intercessão, se tiver 10 justos lá, ele vai diminuindo, né? E Deus não contemplou o pedido de Abraão, porque esse pedido já está dentro dos princípios de Deus. Olha o que Deus faz. Ele tira Ló e a sua família, que não dá um total de 10 pessoas, que foi o que Abraão disse. Ele fez porque ele não nega a si mesmo. E antes de destruir, antes do juízo vir sobre Sodoma e Gomorra, o que ele faz? Ele retira Ló e sua família de lá. Porque é isso que Deus vai fazer com a sua igreja quando chegar esse tempo da grande tribulação. Repare uma coisa, olha o personagem da mulher de Ló. A mulher de Ló olha para trás e transforma-se em uma estátua de sal. A Bíblia chama-nos de quê? Sal da terra, luz do mundo. Agora, aquele que ouviu e que só anda dentro da religião e que não entendeu o seu novo nascimento, a salvação de graça, e fica aí lutando para ser salvo, sendo que é só crer, sabe o que aconteceu com ela? Ela era da família de Ló, ela poderia ter sido salva, mas ela era alguém dentro da igreja olhando só para aquilo que está sendo destruído. Ela era uma pessoa dentro da igreja, a mulher de Ló reflete isso.
É uma mulher que está dentro da igreja, mas que olha para as coisas do mundo. Por isso, ao olhar para Sodoma e Gomorra e destruição, é como se ela estivesse dizendo, não, o lugar que me pertence é esse. Porque ela nunca foi de Jesus Cristo e por isso ali ela é transformada numa estátua de sal. Ok? Olha, nós estamos chegando ao fim. Eu tenho mais material para passar para vocês aqui a respeito desse arrebatamento, sobre as moradas que Deus preparou, Jesus preparou para nós, em João 14:6, que Isaías, no capítulo 26, versículo 20, trata disso também. São as moradas para quando nós formos arrebatadas. Fazer assim. Eu vou olhar uma data boa, já me sugeriram aí para continuar amanhã, já sugeriram para eu salvar a live, vou salvar, vou ver até, eu dei uma olhada no, colocar nas mídias aí, porque eu acho que vai abençoar outras pessoas. Está acabando o nosso tempo, as pessoas fizeram perguntas aqui, e eu vou terminar respondendo essas perguntas, tá? Eu vou colocar nas... Ah, voltou, né? Tava travado, voltou para vocês aí, me dá um ok, voltou, né? Tava travado aqui, voltou? Ok, estamos ao vivo aí? Cada um de vocês aí, eu dou notícia